Joãozinho e Pedrinho eram grandes amigos. Certo dia, os dois amigos decidiram comprar doces. Só que só o Joãozinho tinha dinheiro naquela hora. Então o Pedrinho teve uma ideia, uma brilhante ideia, e falou para o Joãozinho: Joãozinho, compra hoje os doces, que amanhã deixa que eu compro pra gente. Joãozinho não achou uma mal ideia, então ele concordou. Chegando no outro dia, Joãozinho e Pedrinho foram lá comprar os doces. Só que com um valor totalmente diferente, um valor dobrado. E Pedrinho ficou bravo que não iria comprar mais nenhum doce. Então, os dois grandes amigos brigaram por causa de alguns doces. Tá, Vini, mas o que será que aconteceu? Será que o mercado que errou o preço? Ou será que foi o atendente? Ou do nada o preço aumentou? Na verdade, não era do nada. Em 1989 isso era normal e a gente chamava de hiperinflação. Nós estamos desenhando um programa econômico de estabilização para um país de alta inflação, com crescimento econômico e uma sociedade aberta e democrática que nós queremos manter. Fala, meus lindos e minhas lindas, como vocês estão? Primeiramente, bem-vindo ao canal Vinícius Furlani, esse maravilhoso canal. Esse canal não é só meu, como o seu também. A partir de você lá clicar em se inscrever-se, é tudo nosso, certo? Hoje, cara, a gente vai falar sobre a hiperinflação, como aconteceu a hiperinflação dentro do Brasil. E pra gente falar sobre a hiperinflação, a gente vai ter que voltar um pouquinho lá no passado, lá em 1964. Em 1964, o Brasil foi governado pela ditadura militar por 21 anos. Para quem não sabe, o Brasil foi comandado por militares por conta de um golpe feito contra o João Goulart, o famoso Django naquela época. Acho que a gente pode falar um pouquinho deles aqui, né? João Goulart era vice-presidente após Jânio Quadros renunciar à presidência do Brasil e deixar tudo pro Django. Durante o governo do Django, teve vários conflitos que resultou o golpe militar. Cara, a sociedade naquele tempo não queria o Django no poder, então o seu governo foi muito delimitado. Mas a tensão só aumentava quando o Django fez um projeto conhecido como reformas de base. As reformas de base, resumindo, eram projetos que estimulavam reformas estruturais dentro do Brasil. Cara, a mais famosa entre elas era a reforma agrária, que hoje é muito conhecida. Nesse mesmo tempo, a política do Django era vista pela classe média e classe alta no Brasil com um índice de comunismo. E olha que legal, os nossos vizinhos também perceberam isso. O governo americano. E olha que naquele tempo eles tinham acabado de passar pela Guerra Civil. Então, cara, eles não iam deixar o Brasil passar pela mesma situação. Sendo assim, o governo americano enviou verbas para o Brasil para financiar candidatos políticos. Nessa mesma conspiração foi formado o IPSE, Instituto de Pesquisa de Estudos Sociais. Esse instituto era um grupo que realizava estudos a respeito do Brasil. Na verdade, era tudo uma farsa. Servia como um ponto de encontro secreto para os militares e altos empresários no Brasil que renunciasse para derrubar o governo de Django. Cara, tudo isso que a gente mencionou no governo de Django aproximou militares e elites econômicas do Brasil e até o governo americano, criando uma conspiração contra o presidente. Então tava todo mundo contra ele. Durante esse conflito, teve marchas, rebeliões, tanto civil como militar. Em 31 de março de 1964, os militares da 4ª Região Militar de Juiz de Fora iniciaram uma rebelião. Então, 1º de abril de 1964, e olha que não é mentira, o Brasil estava sem nenhum presidente no comando. O presidente da República incumbiu-me de comunicar a Vossa Excelência, em virtude dos acontecimentos nacionais das últimas horas, para preservar de esbulho criminoso o mandato que o povo me conferiu, investindo na chefia do Poder Executivo, decidiu viajar para o Rio Grande do Sul. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Agora que entendemos o que foi o governo de Django, podemos seguir viagem, né? Cara, vamos fazer mais explicativo esses governos. Como falamos, a ditadura militar ficou 21 anos no governo, entre 1964 a 1985. Nesse mesmo período, o mundo estava passando pela Guerra Fria. Então, basicamente, o mundo estava dividido em dois blocos econômicos. O bloco capitalista e o socialista. Mas a gente não vai falar sobre isso hoje. O Brasil, durante a ditadura militar, passou por 5 generais, tá? Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel, eu acho que é Geisel, nem sei como fala, e Figueiredo. Mas a gente não vai falar de cada governo, vamos falar assim sobre a ditadura em geral, tá? Em 1968 foi fundado o Ato Institucional e dizem que foi o período mais sombrio da ditadura, o Ato AI-5. O AI-5, explicando mais ou menos, tinha 12 artigos e permitia aos militares de intervir nos municípios e estados. E proibia-se que os presos políticos tinham direito a habeas corpus,
Cara, o presidente ele poderia confiscar bens privados, demitir pessoas, decretar estado de sítio quando ele quisesse. Então, cara, a ditadura foi muito autoritária. Mas nesse mesmo período, aconteceu um milagre econômico, onde o PIB do Brasil crescia mais de 10% por ano, até 1973. E até hoje, dizem que foi o maior crescimento do PIB do Brasil. Tá, mas vamos lá. Tem dois porquês na situação. Por que o Brasil cresceu tanto nesse tempo? E por que até 1983? O governo militar planejava aumentar a produção e melhorar a economia, já que no governo anterior a inflação chegou a 92%. Então, como havia excesso de consumo na economia, o Brasil não era capaz de aumentar sua oferta de bens e serviços. Então, o governo fez uma jogada, onde ele ia reduzir mais de 1/3 do valor do salário mínimo, fazendo assim conter a elevação dos preços, por meio da redução do poder de compra. E faz sentido. Se você tem 5 moedas e você vai lá comprar um copo, por exemplo, e esse copo custa 30, você não vai conseguir comprar o copo. Isso faz com que o poder de compra reduza. Olha que exemplo belo que eu tive aqui. E lembra que eu falei que os militares planejavam aumentar a produção? Os militares fizeram que entrasse muito capital estrangeiro. Só que boa parte, ou grande parte desse capital, era empréstimo, que os militares pegavam de instituições financeiras, tanto aqui quanto lá fora. Então o governo ficou uma loucura usando esse dinheiro para fazer muitas obras e começou a investir pesado em empresas estatais. Tá, Vini? Agora, por que até 1973? Por que o PIB parou de crescer ali? Em 1973, o mundo sofreu por uma crise do petróleo, provocada pela Guerra de Yom Kippur, onde os árabes impediram as transportações de barris de petróleo, assim aumentando o preço do petróleo e do óleo e passou a limitar o crédito em dólar. E lembra que eu falei que o Brasil fez alguns empréstimos? Então, o Brasil teve que refinanciar todas as suas dívidas e teve que obter juros cada vez mais elevados. Mas os militares não deixaram seus planos de lado e investiram mais e mais e mais. Só que em 1979 aconteceu mais uma crise do petróleo, só que dessa vez provocada pela Revolução Islâmica do Irã. E por fim, cara, resumindo todo esse governo militar, a inflação eles conseguiram combater nos primeiros anos. Só que com o alto endividamento não durou muito tempo. Em 1964 a 1985, a inflação chegou a 230%. Cara, e olha que só, a dívida externa de 1904, que estava em 3 bilhões, foi para 95 bilhões de dólares em 1985. Depois do governo militar, tivemos o governo de Tancredo Neves e o seu vice, José Sarney. Mas a posse durou pouco tempo, porque o Tancredo Neves morreu e quem iria assumir a presidência seria seu vice, José Sarney. José Sarney tinha acabado de pegar um problemão na mão. Cara, ele tinha acabado de pegar um país com uma inflação extremamente alta de 230%. Uma dívida externa absurda, cara, de 95 bilhões. Então, o que seria a primeira coisa que ele ia fazer? Deixar assim ou virar tudo de ponta cabeça? Para fazer a economia melhorar, algo assim. Em 1986, José Sarney criou o Plano Cruzado. E você já vai entender por que o nome. Lembra lá no começo que a gente falou sobre a história de Joãozinho e Pedrinho, que brigavam por causa de doces? Então, naquele tempo, a inflação era alta e os preços de alimentos mudavam semanalmente. E tudo era uma loucura. Então Sarney ele fez um congelamento de preços de muitos alimentos. Só que, em tese, esse congelamento não poderia durar muito tempo. Vamos supor, cara, uma carne que você compra, por exemplo, antes vendida por 50, agora ela está 30. E a demanda vai ser muito maior. Só que, por outro lado, o produtor que vende essa carne por 30 vai ter muito prejuízo. E assim não teria mais sentido continuar vendendo. Até Sarney incentivou a população a denunciar o caso de preços de produtos que era aumentado. Nesse plano também tiveram uma nova moeda, que antes era cruzeiro e foi para cruzado. Como o cruzeiro era uma moeda inflacionária, o seu poder de compra não era o mesmo que em 1942, quando foi criado. Agora, 1.000 cruzeiros valem um cruzado. Com isso, Sarney conseguiu reduzir a inflação, só que tinha outro problema acontecendo: a falta de oferta no mercado. Como os preços foram congelados, os produtos pararam de ser fabricados. Então, diversos produtos não eram mais produzidos. Então, o governo de Sarney teve uma brilhante ideia. Para voltar atrás, ele lançou outro plano, o Plano Cruzado 2. Os preços antes que eram congelados voltaram ao normal. Sendo assim, tivemos alguns aumentos, como combustível, cara, aumentou 60%, energia elétrica aumentou 120%, reajustes de muitas mercadorias foi mais para 100%. Então a inflação aumentou novamente, então o governo tinha que fazer alguma coisa. Até que chegou
Luiz Carlos Bresser Pereira como ministro da Fazenda. E adivinha, ele lançou mais um plano. Plano Bresser. Não é plano cruzado 3, tá? Como o plano cruzado 1 e 2 falharam para reduzir a inflação, o plano Bresser veio para salvar. O plano Bresser fez novamente um congelamento de preço, agora incentivando a exportação. E para isso ele teve que desvalorizar nossa moeda, o cruzado. De fato, essas e outras conseguiram segurar a inflação, mas não por muito tempo. Em 1989 lançaram mais um plano. Esse governo gosta de lançar plano. Esse plano era o plano de verão. Tivemos 3 planos, os 3 falaram. Será que o quarto ia dar certo? Não. Em geral, a única diferença que tivemos foi a modificação de rendimentos de caderneta de poupança, que era a popular aplicação de renda fixa naquela época. A troca de moeda, que não seria mais cruzado, agora era cruzado novo. Sendo assim, 1000 cruzados custariam um cruzado novo. Resumindo, o governo de Sarney, de 1985 a 1990, a inflação de 230%, foi para 2000%. Brasileiros e brasileiras, as principais decisões são as seguintes: criação de uma nova moeda, o cruzado, extinção do cruzeiro, extinção da correção monetária generalizada, congelamento total de preços. Em 1990, Fernando Afonso Collor de Mello é eleito presidente do Brasil. O famoso Collor, né? Mas será que Collor vai ajeitar a economia? Porque, cara, o Brasil literalmente estava ponto cabeça. Então ele foi lá e lançou um plano. Talvez esse plano salvaria o Brasil, já que os outros 4 não deram certo. Plano Collor. A gente teve 2 planos, tá? O plano Collor 1 e o plano Collor 2, mas a gente vai falar em geral aqui, tá? Já que os nomes não eram tudo aquilo, será que as medidas que esse plano iria tomar ia ajudar de alguma forma o Brasil a sair da hiperinflação? Diferente dos outros planos do governo de José Sarney, o plano Collor trouxe medidas drásticas. Cara, eu vou falar algumas delas aqui. A mais marcante de todas foi o confisco de valores depositados em poupança. Na verdade, não só poupança, também era confisco dos fundos overnight. O governo liberou ser sacado valores de até 50 mil cruzados novos. O resto seria tudo confiscado. Então, tivemos congelamento de preço, reajustes de salarial, redução de tarifas alfandegárias e criação de OF. Ah, e mais uma moeda criada, cruzeiro. Agora, 1000 cruzados novos valiam um cruzeiro. Não durou muito tempo o governo do Collor. Em dezembro de 1992, o Fernando Afonso Collor de Mello levou seu primeiro impeachment, quer dizer, o seu impeachment, por corrupção. Resumindo, o governo de Collor e seu plano drástico deu certo nos primeiros meses, mas subiu novamente na média de 2%. Tá, agora só pra gente fazer um review rápido aqui. Nós tínhamos uma inflação de 2000%, todos os planos criados deram errado de alguma bobeira ou falha do governo. Então, quem iria comandar o Brasil agora seria Itamar Franco, o vice de Fernando Collor, né? Agora, Itamar iria lançar mais um plano, só que o plano muito mais estudado, o plano real. Antes de ser lançado o plano real, o Itamar Franco mudou a moeda de cruzeiro para cruzeiro real. O plano real teve 3 fases principais. O Programa de Ação Imediata, ou PAI, ou PAI, né, seria responsável pelo reajuste fiscal de uma economia. Não adianta nada a gente lançar uma moeda nova se caso a conjuntura, a economia do Brasil não se alterasse. Em outras palavras, o objetivo dessa fase do plano real era reduzir as despesas do governo e, do mesmo tempo, aumentar a receita da União. A gente teve a segunda fase, que foi a URV, Unidade Real de Valor. O governo criou uma moeda virtual. Ela não existia fisicamente. Na prática, ela funcionou apenas como uma moeda de transição para cruzeiro real, pela moeda que conhecemos hoje, o real. Calma que eu vou te explicar. O URV era uma moeda entrelada ao dólar comercial. Isso significa que um dólar comercial valia um URV. Como os preços do mercado mudavam toda hora por causa da inflação, o URV veio para salvar. Para quando você ia no mercado, os preços do URV não tinham oscilação de preço. Na verdade, tinha, mas você não via. Você só via na hora de pagar. Quer ver? Vou pegar um exemplo certo aqui. Vamos supor que você ia no mercado, comprava uma carne, só que essa carne custaria um URV. Só que na hora de você pagar, a conversão seria 5 cruzeiros real. Outro dia você vai no mercado de novo, compra aquela mesma carne que custa R$1, só que na hora de pagar, a carne vai estar custando 10 cruzeiros reais. Resumindo, tudo custaria em cruzeiro real, só que precificada em URV. Então, por fim, a terceira e última fase do plano econômico foi o lançamento oficial do real. Em 1º de julho de 1994, desse modo, a conversão das moedas 2.750 cruzeiros real foi o último valor do URV, tornando-se equivalente a R$1. Os resultados do Plano Real permitiram a recuperação econômica do Brasil. Isso porque ele foi capaz de devolver o poder de compra de toda a população. O fato é que abriu um caminho para a política monetária.
expansionista, que permitiu a queda dos juros e a melhoria generalizada do crédito concedido ao consumidor. E o objetivo do Plano Real, sem dúvidas, foi atingido com muito sucesso. A inflação, que chegou a 46,8% naquele mesmo mês, em julho de 1994, passou para 6%. Em julho, com a implementação da moeda, pouco tempo depois, em setembro, ali no mesmo ano, chegou a 1,51% a inflação. Então, o Plano Real foi o único que conseguiu salvar a economia do Brasil. Dinheiro velho na caixa, dinheiro novo na mão. O primeiro cliente a dar adeus aos cruzeiros reais na agência do Banco do Brasil do Palácio do Planalto foi firme na hora da troca. O presidente Itamar Franco exibiu dinheiro novo para os fotógrafos como se fosse um troféu. R$40 para passar o fim de semana. O ministro da Fazenda, Rubens Recupero, levou a metade. R$20. Que conteúdo massa, né? Pensa que hoje nossos vizinhos passam pela mesma situação que o Brasil passou. O Brasil passou por 30 anos para conseguir recuperar a hiperinflação. E de alguma forma ele conseguiu. Cara, a gente teve vários erros, tanto pela ditadura e pela presidência de alguns presidentes ali que passaram. Mas me diz aí, será que se o Brasil passasse de novo por uma hiperinflação, o que a gente ia fazer? Lançar uma nova moeda? Ou jogar os juros lá para cima? Comenta aqui embaixo. Eu quero dizer para você se inscrever nesse canal e curta esse vídeo para a gente conseguir produzir cada vez mais vídeos assim. Ah, claro, e obrigado para você que chegou até aqui. Não é fácil você ver um vídeo tão comprido e com muitos conteúdos saturados, né? Porque foi muito conteúdo nesse vídeo, certo? Então se inscreve aqui, nossas redes sociais, Instagram, siga a gente no Instagram que eu sou muito mais ativo lá. Obrigado por você estar agora assistindo a gente.